Começa mais um episódio do Vale Negócio Podcast. O podcast feito para dar voz aos empresários e empreendedores da nossa região. Eu sou o Breno Fernandes e junto comigo, apresentando esse programa, está o Eduardo e o Fraga. Tudo certo, Eduardo? Fala, Breno, beleza? Fraguinha, tudo jóia? Tudo em paz. Ó, você que nos segue ou ainda não nos segue, vai lá, segue a página, curte, compartilha e deixa aquela dica, quem que você quer ver no próximo episódio. Lógico, lembrando, né, Breno? Tem que ser daqui da região. Tem isso, Fraguinha? Isso aí. Bora lá. Eu tô mais ou menos, viu, Breno? Tô um pouquinho preocupado aqui com o nosso marketing, porque a gente já tá no 9º episódio e até agora a gente não atingiu os 10 mil seguidores. Será que a gente hoje tem umas dicas aí ou não? Cara, louco. Eu já pensei nisso antes de marcar esse episódio. Hoje eu trouxe um especialista em marketing digital, em tráfego pago. Ele tem um Instagram de sucesso aqui na nossa região e ele vai mostrar pra gente o caminho das pedras. Né? Então, muito obrigado, Gustavo Carvalho, por aceitar o nosso convite e vir aqui bater o papo conosco. É isso aí, vamos para cima, aproveitar que está começando o ano, começar o ano com estratégias novas aí para fazer o 2024 valer a pena, explodir, hein? Bacana, isso aí. E para o pessoal te conhecer, Gustavo, a gente costuma fazer uma brincadeirinha aqui no começo do programa, que é você tentar contar o resumo da sua vida em 1 minuto. Então, a partir de agora, valendo. Rapaz do céu. A pressão é grande. Não, a pressão é gigantesca. Cara, vamos lá. Gustavo nasceu em São José dos Campos, foi para Minas com 4 anos para pegar o sotaque, voltou para São José depois com 15. Formado em engenharia civil, trabalhou 7 anos em obra, caiu de paraquedas no marketing em 2017, teve agência, começou a trabalhar com gestão de tráfego em 2018 e na pandemia deu uma reviravolta aí devido aos acontecimentos. Acredito que o mundo mudou, né, depois da pandemia. Pensei em parar, porque eu estava trabalhando em alguns projetos que não fazia muito sentido para mim. Cheguei a entrar em alguns nichos blacks aí. Mas reencontrei uma forma de trabalhar com marketing novamente de uma forma elevada, onde eu voltei ainda mais forte com mentorias, consultorias. Hoje estamos com uma agência novamente com serviços de tráfego pago, cursos, plataformas, mentorias. E o Fica a Dica, né, que voltou em 2023 com tudo aí, que já é um dos grandes cases de sucesso nosso e é uma das apostas para 2024 também. Pô, legal. Então, ó, como eu falei, hoje a gente vai pegar todas as dicas, o Vale Negócio Podcast vai sair desse episódio com 10 mil seguidores. Fica a dica, é pro 2024, vai bombar o Vale Negócio também. Vamos já seguir a onda Bora, aí. A gente vai bora. pegar, vamos Bora na rabeira. Para iniciar, então, né? Por que engenharia civil? Onde você teve essa ideia e por que começou nessa área aí? Engenharia civil. Cara, eu tenho um tio que foi a minha inspiração para engenharia civil desde pequeno. Eu sempre acompanhei a trajetória dele e ele é um engenheiro civil. A história dele é surreal também. Ele veio para São Paulo com 17 anos, começou do zero e hoje é uma grande referência para toda a família, né? Então eu cresci acompanhando essa evolução. E, cara, meu tio engenheiro, eu quero ser igual ao meu tio. Então, já vim para São José depois com 15 anos já, com esse foco, onde dali comecei a trabalhar com ele antes da faculdade, na parte administrativa da construtora, e dali foi que foi. Ingressei à faculdade e começou a minha história com a engenharia. E ele tem empreendimentos aqui na região também ou era lá em São Paulo? Não, ele é daqui de São José dos Campos, ele teve 4 empreendimentos aqui. 4, e hoje ele está com um outro empreendimento lá em Oliveira, Minas Gerais, um prédio sensacional também, já está finalizando a obra lá. Mas aqui em São José ele teve 4 empreendimentos residenciais de muito sucesso, que, na verdade, eu considero que dali, na verdade, que surgiu todo esse desenvolver, essa desenvoltura do Gustavo para negócios e pessoas, né? Então, a minha história, de fato, começou ali na engenharia civil, com ele nas obras que ele veio realizando aqui na cidade. Gustavo, nós somos engenheiros e a gente vê muito engenheiro mudando de ramo de atuação, né? Nós fomos atuar no mercado financeiro e tudo mais. E assim, você chegou a atuar como engenheiro, mudou de ramo, assim, onde que surge esse limiar aí entre a questão da engenharia e a parte do marketing? Como é que você conta pra gente essa mudança de plano A, plano B? Show de bola. A engenharia, eu comecei um pouco antes da faculdade, trabalhando na parte administrativa. Quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com obra, né? Então, eu trabalhei 2 anos com ele, numa construção de prédio residencial.
Depois trabalhei em uma outra construtora em São José, por Você mais... tem aquela marra de passar perto daquele prédio, ó, aquele ali foi o que... Não, e esse dia eu fui lá no prédio, em um dos prédios que eu construí, e até comentei com o pessoal, falou, ó, aqui eu sei cada tijolinho desse prédio aqui, tem um pedacinho meu aqui. Então trabalhei 2 anos com ele, trabalhei 2 anos em uma outra construtora também, e depois trabalhei mais 3 anos em uma outra construtora. Então, assim, se for pegar o geral, eu trabalhei 7 anos, porque foram 5 em obra e 2 com consultorias. Eu cheguei a trabalhar numa empresa de engenharia de São Paulo, fazendo consultoria na região do Vale do Paraíba, a região de Campinas. Então, a base do marketing, por incrível que pareça, veio da demanda da engenharia civil. E vocês vão entender daqui a pouquinho o motivo. Mas, cara, se você perguntasse para o Gustavo em 2016 se ele ia sair da engenharia civil, eu falava com os... Cara, eu jurava que eu nunca ia deixar de ser engenheiro, cara. É uma coisa muito louca, né? E olha hoje o que aconteceu. Então. Eu E o que despertou assim, pô, vou ter que mudar de área? O que aconteceu? Cara, Quem que te beliscou ali e falou, tá no caminho errado? Ou viu esse sonho de uma maneira diferente? Show. Eu não considero o caminho errado, né? Eu acredito que tudo que a gente passa, de certa forma, tem um propósito, tem um motivo. E hoje, para mim, está muito claro que toda a trajetória da engenharia foi crucial para eu conseguir fazer o que eu faço hoje, ter esse conhecimento, ter esse discernimento. Enfim, a questão de gestão, processos, tudo é o que, hoje, para mim, é um dos grandes diferenciais no mundo do marketing, né? Mas foi ali numa virada de quando eu estava trabalhando muito em obra, e eu comecei a trabalhar tanto, feriado, cheguei a fazer obras de madrugada ali na Cassiano Ricardo, quando estava construindo o Spani. Cara, eu saía da... Vamos pegar da noite, né? Eu saía da faculdade, ia direto para a obra do Spani da Cassiano Ricardo, entrava lá 10 horas da noite, ficava até 5 horas da manhã, aí eu ia para casa, tomava um café, voltava para a obra 7 horas da manhã, para liberar a galera da produção, ficava até 10 horas, aí ia para casa, cochilava, voltava 3 horas da tarde para fiscalizar a produção, dali eu já ia para a faculdade. Então foi passando o tempo e eu vi que eu fui ficando. E aí dali surgiu essa pulguinha atrás da orelha para, cara, beleza, estou trabalhando, estou crescendo, estou ganhando dinheiro, mas o tempo está passando e eu estou ficando. Então dali que surgiu essa primeira ideia de fazer alguma coisa diferente, que eu ainda não fazia ideia do que era. Legal. Imagina assim, você da parte técnica, ele falou, né? Engenheiros aqui, a gente é muito técnico, né? Essa transição para depois do marketing é totalmente diferente, né? É um pouco que a gente sofre no dia a dia, né? Quando está fazendo transição de carreira, né? Uma das primeiras aulas que eu tive na engenharia, o professor falou assim, perguntou para cada aluno que estava na sala de aula, o que é um engenheiro? E aí todo mundo falava, né? O engenheiro é um cara que constrói coisas, é um cara que resolve não sei o que lá e tal. Problemas. Cada um falava do que vinha na sua cabeça, né? E ele falou um negócio que marcou muito. Ele falou, não, o engenheiro, né? Tudo que vocês falam faz parte da engenharia, mas o engenheiro é um solucionador de problemas, né? Então eu acho que nós 4 que fizemos engenharia ajuda muito a gente a resolver os problemas do dia a dia, né? E não é à toa que o mercado busca engenheiros para diversos setores diferentes, não só a engenharia, né? Então eu acho que todo mundo aqui teve esse aprendizado, né, quando migrou de profissão, né? Tanto o Gustavo para o marketing quanto a gente para o mercado financeiro. Exatamente. E só complementando isso que você disse, eu ia falar exatamente isso, né? Como que foi essa migração pro marketing? Cara, um engenheiro, abrindo o jogo, e todos são engenheiros aqui, é um solucionador de problemas. Muito da base que a gente tem na faculdade ali, a gente acaba não usando. O engenheiro, de fato, é aquele engenheiro que consegue resolver, consegue fazer a obra andar, consegue seguir o cronograma, consegue manter a equipe motivada. Então, é muito mais um jogo de cintura para você conseguir solucionar aquelas questões pontuais do que toda a base que você tem na faculdade. E quando a gente fala de marketing, é muito parecido, porque também não existe um processo, algo que é bem amarradinho, bem costuradinho ali no marketing. Então, um gestor de marketing bem capacitado, enfim, que desenrola alguma coisa hoje em dia, também não deixa de ser um bom solucionador de problemas, né? Porque você solucionando os problemas da empresa na comunicação, vendas, abordagem com o cliente, sucesso do cliente, cara, é o que de fato faz o marketing funcionar, né? Que vai na contramão de o que muitas pessoas falam, mas na minha percepção o marketing é isso, é você resolver o problema do seu cliente. Quanto mais você conseguir resolver o problema do seu cliente, mais você vai vender no fim das contas. Legal.
E o que a gente vê que vem mudando bastante, né? A internet hoje, eu acho que até minha mãe, que eu nunca ia imaginar que ia mexer no celular, Instagram, Facebook, hoje vive, né, respondendo, comentando, ai, parabéns, filho, não sei o quê. Então o marketing está para todo mundo hoje nas redes sociais. Então o marketing digital cresceu muito, né? Qual que é a importância para uma empresa ter um marketing digital bem feito? E quando bem feito, qual que é a mudança de faturamento de uma empresa ali nessa empreitada de marketing digital? Cara, hoje o marketing digital ele possibilita a gente a crescer de uma forma exponencial, né? Quando a gente falava de marketing há pouco tempo atrás, por mais que você aumentasse as suas vendas, por mais que você fizesse um bom trabalho de comunicação, de vendas ali, o seu alcance era muito limitado, né? Você talvez divulgaria num jornal da cidade, se tivesse um investimento maior, na TV, no jornal. O digital hoje, ele te possibilita trabalhar com pessoas do Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de resultado, de mensurar resultado, ele vai depender muito do nicho que você está trabalhando, do negócio que você tem e da energia que você vai colocar lá. Eu tenho um exemplo, um parceiro nosso, há mais de ano já, ele tem uma agência de turismo lá em São Paulo. Tá? Uma agência de turismo especializada em pessoas acima de 50 anos. Extremamente nichado, né? Sim. Que agora nós mudamos para 60 anos. Quando a gente começou, cara, por mais de, se eu não me engano, durante uns 20 anos, eles vieram numa crescente meio que padrão do mercado. E quando a gente entrou e começamos a implementar essas estratégias de marketing, o negócio exponencializou de uma forma absurda. Por quê? Quando você entende e você acerta ali o público, o criativo, quanto mais dinheiro você põe, principalmente quando a gente fala de tráfego pago, mais pessoas você alcança. A gente saiu de eu não vou saber certo em números, mas eu tenho certeza que cresceu pelo menos 7 vezes de 2022 para 2023. Então, assim, chega num ponto que o nosso gargalo não é mais as estratégias de marketing, e sim a operação. Porque você acertou colocar dinheiro e atender a demanda que vai chegar, né? E aí tem que ter braço para cumprir a demanda. Então, né? isso que eu ia falar, porque acho que é muito fácil, assim, não seja muito fácil, mas é mais fácil você abrir a boca do funil e encher de lead, né, para depois você conseguir trabalhar. Mas aí como é que você consegue qualificar esses leads a ponto que você só traga coisa boa? Porque você encher de gente, você patrocina lá e tem lá 1000 pessoas olhando a tua página todo dia, mas se não converter um negócio, né? Então acho que o trabalho maior é isso aí, né? Isso faz parte do marketing também? Total. Tem a famosa briga do marketing com vendas, né? O vendas fala que o marketing está mandando um lead desqualificado e o marketing fala que o vendas não está conseguindo converter. Aí fica o jogo. Cada hora vai para um lado. Mas a gente consegue sim trabalhar isso de uma forma inteligente a partir do momento que você trabalha o seu marketing já qualificando e educando a sua audiência. Eu falo muito de educar a audiência. Então é muito comum você ver campanhas extremamente genéricas, abertas, de fato pegando essa massa, né, com a boca do funil desse tamanho, onde o trabalho que você vai ter de qualificação ali dentro é muito grande, sendo que existem estratégias e formas de você já captar essas pessoas, educando elas e preparando elas para consumir o seu produto lá no fim da curva. E quando você consegue trabalhar dessa forma, o lead tende a vir muito mais qualificado, porque você já trabalhou as dores, as dúvidas e os desejos dele de uma forma indireta através desses conteúdos, onde pode acontecer dele chegar lá no final do funil com dinheiro na mão para pagar. E aí você nem faz venda, porque eu brinco com a galera que a venda só começa depois do primeiro não. Cara, hoje, com o marketing bem alinhado, você consegue vender sem vender. Legal, você vai educando, né? O cara entra na sua página, às vezes ele nem sabia que ele tinha aquela necessidade. Exatamente. Aí você joga ali um conteúdo, putz, isso daqui é legal. Vai jogando a pulguinha atrás da orelha ali. Nossa, olha que interessante. Aí, mas igual aqueles produtos da Shopee, né? Putz, você fala, eu nem sabia que isso existia, mas agora eu quero. Meu pai fala muito disso. Não sei por que eu preciso disso daqui, mas depois eu descubro. Ele compra e fala, não sei por que eu vou usar isso aqui, mas depois eu descubro. Rapaz, quando
Quando começou essas vendas da China, lá em casa chegava encomenda toda semana, pelo menos umas 3. Aí minha mãe e meu irmão olhavam e falavam, cara, pra que isso aí? Eu falei, sei lá, era 2 contos. Cara, só ia comprando. Esses dias eu ouvi um vidinho que falou de 2 contos aí, um navio tudo chacoalhando lá em alto mar, lá batendo onda pra caramba. Né? Tudo isso pra chegar minha encomenda de R$2. Boa. Mas é engraçado. E assim, com certeza, muita gente erra no marketing. Você consegue apontar pra gente onde que está o principal erro? Onde que as pessoas erram mais no marketing? Vamos lá. O erro, voltando àquele conceito, eu acredito que ele faz parte do aprendizado, mas o que eu vejo, assim, que para mim é um erro, é mais a questão de mentalidade, cara. Quando a gente fala de marketing, está muito relacionado está totalmente relacionado a pessoas, né? E um dos principais erros que eu vejo é a galera não enxergar o marketing como um investimento. Se a gente voltar um pouco o tempo, quando a gente falava de marketing, todo mundo tinha ciência que ou você tinha que estar num jornal, ou numa revista, ou fazer uma campanha. E com essa nova era das redes sociais, acabou camuflando um pouco, onde as pessoas tendem a acreditar que você pode fazer o marketing de uma forma gratuita. E esse, para mim, é o erro. Porque se você não está comprando o produto, você é o produto. E a galera ainda não entendeu esse jogo. Então, você consegue divulgar o seu negócio nas redes sociais de forma gratuita? Consegue. Mas você vai ser sempre refém do algoritmo das plataformas. A partir do momento que você entende que para você ter domínio daquela área, daquele ambiente, daquele espaço, você precisa investir, o jogo muda. E esse investimento do marketing, ele tem que estar... Cara, junto com os investimentos da empresa. Você não paga o aluguel, você não paga uma água, você não paga uma luz, você não paga funcionário. Você tem que ter o investimento do marketing. Porque hoje o marketing nas redes sociais nada mais é do que você alugar um ponto digital para divulgar o seu negócio. E o que eu vejo é a galera que acredita que gratuitamente ela vai conseguir ter espaço lá dentro. Existem pessoas que já teve resultado sem investir? Sim. Mas, beleza, você vai contar com a sorte até quando? Sendo que, às vezes, com um investimento mínimo, você já consegue ter resultados espetaculares ali. Então, para mim, é mais essa questão de mentalidade mesmo. Esse mínimo, quanto que seria? Porque todo mundo, acho que é a pergunta que você mais ouviu, né? Quantos que você começa para investir no marketing aí? Cara, eu brinco de fazer uma continha, né? Porque é muito relevante. Às vezes você tem um produto de R$5 e às vezes você tem um produto de R$1.000. Para você validar a sua oferta, para você validar a sua campanha, para você validar essa estratégia de marketing, você precisa testar. Então, o que eu falo para quem está começando? Qual é o mínimo? Qual é o valor mínimo? Qual é o valor mínimo para você começar a investir em marketing? Uhum. É o máximo que você pode, que não vai te prejudicar lá no final das contas. Por quê? Quanto mais você errar no começo, mais rápido você vai chegar no ponto certo ali, no ponto que de fato vai fazer sentido para o seu negócio. Porém, você também não pode descapitalizar de uma forma que você perca o controle depois. Então, a pergunta é, quanto eu posso investir hoje que não vai interferir os meus outros negócios? Porque quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu vou acertar. A partir do momento que você encontrou o ponto de equilíbrio ali, ou até o ponto de virada, aí é colocar dinheiro. Aí é sem erro. Eu acho legal esse ponto de errar, né? Porque na internet, no tráfego pago, dá pra gente mensurar esses erros, né? Antigamente o marketing era feito na televisão e tinha um monte de erro, né? Porque ele atingia em massa, mas o público dele era bem pequeno, né? Então ali é legal, é até legal para falar para o pessoal estar em casa, o que seria esse erro, né? Vou começar a fazer o tráfego pago, até definir o meu público, agora não é esse público, como é outro. Como que a gente define o público-alvo? Eu brinco que o tráfego pago ele é um baita laboratório, cara. Vamos lá. Quanto tempo vocês, aqui com o projeto de vocês, demorariam para validar uma abordagem no orgânico? Então, se você está começando, até você construir a sua audiência de uma forma orgânica para fazer com que o seu conteúdo entregue para a sua base, para você entender se a sua base vai aceitar ou não o seu conteúdo, cara, às vezes você vai ficar 3, 4, 5 meses para validar isso. Sendo que você pode pegar 5 cortes, 5 abordagens, 5 narrativas, colocar R$10 em cada uma delas, onde você vai ter um alcance ali pagando R$2 a cada 1.000 pessoas alcançadas, de 5.000 pessoas, e em um dia você tem essa amostragem que você às vezes precisaria de 5 meses para ter no orgânico. Então eu gosto de usar o tráfego como um laboratório. Então até para nome de projeto, sabe, para capa de projeto, identidade visual,
Ali você pode testar, você pode colocar o que você quiser e o que vai Interessante. definir a quantidade de pessoas que você vai alcançar é o quanto você vai investir. Que é uma outra vertente que eu vejo que pouquíssimas pessoas exploram esse lado ali do tráfego, né? A primeira dica anotada já. E tem hora para entrar no tráfego pago, por exemplo, tem uma empresa. Acabei de abrir uma empresa, já vou para o tráfego pago, tenho que estruturar minhas redes sociais. Como que funciona essa parte de criação? Show. O tráfego, cara, ele tá junto com o aluguel, né? Então, abriu a empresa, já tem que ter a verba para o tráfego. Porém, tem um ponto que eu gosto de deixar muito bem claro, inclusive, muitas pessoas às vezes entram em contato com a gente, né, para saber sobre o nosso serviço de tráfego, e eu desqualifico essa pessoa por um simples motivo, que é o quê? É o conteúdo. Então, a galera tem uma falsa ideia que o tráfego é o suficiente para fazer o seu produto vender. Mas o tráfego nada mais é do que uma ferramenta que vai impulsionar a sua entrega. Ou seja, ele vai fazer o seu conteúdo atingir mais pessoas. Porém, de nada adianta você alcançar 1 milhão de pessoas se o seu conteúdo não está gerando conexão, se a galera não está se identificando com o seu conteúdo. Então, se você não tem o que entregar, não vai ser alcançar mais pessoas que vai fazer você vender. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e ter esses dois pilares muito bem estruturados, até para não jogar dinheiro fora, né? Não basta ter dinheiro, tem que ter um propósito ali na criação da empresa, né? Do que vai vender e tal. Tem que ter uma ideia, uma narrativa bem construída, uma oferta bem feita. A gente precisa conhecer o nosso público, entender quais são as dores do nosso público, as dúvidas do nosso público, os desejos do nosso público, porque conforme a gente vai respondendo e quebrando essas objeções, cara, é aí que o negócio acontece. Então, de nada adianta eu alcançar, mais uma vez, 1 milhão de pessoas com um conteúdo que não vai impactar ninguém. Legal. É que parece fácil, todo mundo acha que vai pra internet, é fácil hoje, vou atingir já seguidores, vendas, e não é bem assim também, né? Tem que ter trabalho por trás ali, e um especialista também, né? Exato. E cite pra gente alguns exemplos aí de empresas aqui de São José, principalmente, ou região, né? Que utilizaram esse tráfego pago ou marketing digital e mudaram de nível ali nas vendas, enfim, se tornaram mais reconhecidos. Você tem alguns cases de sucesso aqui pra gente? Eu tenho um case, cara, daqui que é do orgânico. Né? Tá, agora legal. estou indo um pouco na contramão, mas para contextualizar isso que eu acabei de falar. Que nem Pode falar o nome da empresa que depois a gente cobra deles. então beleza, os royalties. E assim, foi no orgânico, cara, que foi um brechó que abriu em São José dos Campos no ano passado, a Dig for Fashion. Eles chegaram aqui e eles fizeram uma parceria com o Fica a Dica SJC. E olha que louco, materializando o que eu acabei de falar de um bom conteúdo no orgânico. A gente foi lá. E o que eu fiz? Que tipo de conteúdo que eu trabalhei? Eu contextualizei, eu criei uma narrativa onde o Gustavo foi visitar um brechó pela primeira vez. E foi real, foi a primeira vez que eu fui no brechó. Cheguei lá e, cara, mostrei a minha experiência, o que eu vi, o que eu entendi, e postei esse vídeo. Sem investir nenhum centavo, esse vídeo ele teve mais de 400 mil pessoas impactadas, né, no alcance. Porém, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de compartilhamentos. Foi um vídeo que teve mais de 16 mil compartilhamentos. Caramba. E aí eu falo para vocês, quantas oportunidades de venda esse brechó não teve através de um único conteúdo que gerou 16 mil compartilhamentos no orgânico. Cara, é 16 mil pessoas que encaminharam esse vídeo para outras pessoas. Que assistiram do começo até o final e ainda mandou. Compartilharam. Mas e aí quando compartilha tem chance de quem recebeu assistir mais, né? Do que simplesmente passar na... Mas sempre fica aquela dúvida. Houve todo esse impacto, porque foi a sua página que esteve no brechó, e se tivesse sido o Eduardo ou o Breno, lá no mesmo brechó, fazendo a mesma filmagem e jogando na nossa página, que atua de uma forma diferente, num tema diferente, teria o mesmo impacto? Talvez seja a pessoa certa na hora certa. O Eduardo quer virar blogueiro, pelo jeito. Não necessariamente o Gustavo e o Fica a Dica, mas na minha percepção, o que funcionou ali foi a narrativa que eu criei. Então, poderia ser outra pessoa? Poderia ser outra pessoa. Só que o fato de ser o Gustavo, que já está mais acostumado e ter um pouco mais de desenvoltura em gravar um vídeo, colabora porque fica mais leve, fica mais natural.
O fato de estar no Fica Dica, que é uma página que já é consolidada em São José dos Campos, que já tem uma audiência engajada, ajuda, porque o que chega ali a galera tende a dar uma relevância maior. Porém, se eu uso o Gustavo, uso o Fica Dica e crio um conteúdo que não gere conexão com a audiência, de nada ia adiantar. Então foi muito mais a construção do conteúdo do que de fato o Gustavo e o Fica Dica. Tem a parte dos gatilhos também mentais, né, que é construído ali. A gente teve também um vídeo que foi bem assistido e pelo que a gente vê é isso, né? Desperta a curiosidade, desperta ali a interação, o pessoal comenta, compartilha. Sim. E o negócio voa. Se eu não me engano, a copy desse vídeo, porque assim, mais importante do que o conteúdo, uma outra dica aí, são os 3 primeiros segundos do seu conteúdo. Porque às vezes a galera gasta uma energia absurda para criar o conteúdo, mas não retém a audiência. E por que os 3 segundos, os 3 primeiros segundos são os mais importantes? Porque se você não ganhar a pessoa nos 3 primeiros, ela não vai ver o restante do vídeo. Então esse do brechó em específico, se eu não me engano, eu entrei com uma narrativa do tipo que eu fui no brechó pela primeira vez e fiquei surpreso com o que eu vi lá. Cara, imagina você... Deu 3 segundos? Deu, Eduardo? Dá mais um pouquinho. Dá mais um pouquinho? E pela primeira vez eu fui no brechó e fiquei surpreendido com o que eu vi lá. Cara, a pessoa já fica, pô, o que ele viu lá? E aí esse gatilho já faz com que a pessoa queira assistir o restante. E aí eu fui contando a minha historinha. Então, são diversos pontos, gatilhos, que, cara, muda totalmente o resultado, o desempenho de um conteúdo, principalmente nas redes sociais. Bacana. Esse da curiosidade realmente fez sucesso verdade. pra gente, né? E acho que também quem fez também dá um peso maior. A história também, né? A pessoa, eu pelo menos, né? Acho que a maioria gosta de ver uma história, né? Pô, o cara foi lá no brechó e aí, o que aconteceu? Cadê a parte 2 desse negócio? Tem mais algum caso que você gostaria de compartilhar? De alguma empresa? Cara, tem bastante. Aqui de São José teve um recentemente que foi o do cinema do Vale Sul. Teve uma polêmica aí, mas eu deixei o pau torar. A gente gosta um pouquinho de polêmica. Mas o que aconteceu lá? O Vale Sul lançou o primeiro cinema de luxo do Brasil. E foi o primeiro cinema de luxo do Brasil. Eu recebi o convite para ir lá visitar, conhecer e tudo mais. Será que chegou pra gente? Chegou pro celular? Não? Não. 2024 vai começar a chegar convite para vocês. Oi, E aí, fui convidado para ir, fiz o conteúdo. Então, como que eu comecei o vídeo, eu não vou lembrar de cabeça, mas muito provavelmente foi. Inaugura em São José o primeiro cinema de luxo do Brasil e eu trouxe todas as novidades para vocês. Provavelmente foi alguma coisa do tipo. Então foi um conteúdo que ele teve mais de 120 mil compartilhamentos. Caraca! 120 mil então compartilhamentos. Esse ganhou do outro. Não, esse aí ganhou de lavada. Só que o que aconteceu? Foi um vídeo que teve muita polêmica lá dentro, porque a galera que assistiu o vídeo começou a comentar que em São Paulo também tem assim, em Ribeirão Preto também tem assim, em Campinas também tem assim. Só que existem diversas categorias de cinema. Existe o cinema, não vou saber agora, mas como um VIP, Premium e o luxo. E o luxo no Brasil não tem. Só que pra galera que bateu o olho e viu, pô, é parecido com o que tem aqui, então daqui também é luxo. E aí começou uma briga lá dentro, uma discussão lá dentro. Pô, mas não é. E o José quer crescer, porque tudo aí é diferente. E aí no dia, cara... São José, estão batendo... E aí no dia minha mãe mandou mensagem. Gu, você tá vendo o pessoal comentando lá? Falei, tô. Você não vai apagar, não? Falei, mãe, deixa o pau torar, velho, porque tá a galera comentando, marcando... E isso impulsionou o meu conteúdo, né? E assim, é diferente você fazer algo intencional para ter audiência que não é verdade, e você fazer um negócio que é verdade e a galera discutir. Cara, o que eu penso? Vai eu querer explicar para uma pessoa com a mentalidade fechada, que chegou a me xingar lá no comentário falando que eu tô mentindo, que realmente é verdade e o que o cinema da cidade dele não é luxo, sei lá, eu deixo para autorar. Então tem muito disso que acaba impulsionando o nosso conteúdo também. Mas, cara, 120 mil compartilhamentos, quando eu paro para pensar, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. O hater, ele ajuda a promover, então. O hater é top, cara. Não, e o mais... Você vê que o pessoal só vai assistir jornal à noite com notícia ruim, né? Se todo mundo só mostrar gente na cena e gente ganhando flor, não dá audiência. Né? Não, e o mais legal é quando você vê a comunidade te defendendo. Então, enquanto vem os haters,
vem a galera defendendo. Os lovers. Os lovers, tem os haters e tem os lovers. E aí começa a discutir com eles. Cara, vocês não fazem ideia de como ficou o nosso Instagram quando a gente postou esse vídeo. Foi surreal. Ele foi um dos grandes impulsionadores para essa crescente nossa dos últimos meses, né? Que, no meu ponto de vista, é algo positivo. Tem pessoas que às vezes olham isso, fica chateada, magoada, mas é um outro ponto, né, do marketing, principalmente quando você entra para o digital, que você tem que trabalhar muito bem, cara, que é o autoconhecimento, para você ter o discernimento de separar o que é seu e o que é do outro. Porque o que tem de hater quando você começa a atingir um certo patamar e alcançar um número maior de pessoas é muito grande. E é separar. Cara, isso aqui é meu, eu fiz errado, ou isso aqui é do outro que está procurando carniça para cutucar? E, cara, hoje eu... E a maioria das vezes é isso, né? O pessoal que tá querendo provocar, os né? Não mal sei, amados quer reclamar. Ó, você que é mal amado, começa a discutir aqui nos comentários, por favor, para dar audiência. Vamos compartilhar aí. E aí entra Bolsonaro, Lula, cara, pega Mistura tudo, Do cinema, mistura tinha tudo. que ser petista, fala, caraca, o petista vai no cinema. Não, começa a virar uma porra, velho, cara. E qual filme que você assistiu lá? O filme ele nem lembra, mas Não, já perdeu nem. Já nem lembro. Não, eu não lembro. Mas teve um filme. Então foi bom o que filme. foi um outro conteúdo que viralizou também, que foi o filme da Liberdade, que falava sobre exploração infantil. Não sei se vocês chegaram a assistir. Sei. Não, eu sei qual que é, mas ainda não assisti, não. Cara, esse Som da filme, Liberdade, né? Som da Liberdade. Cara, esse filme me chamaram de petista, me chamaram de bolsonarista, Nossa. me chamaram de Taxista, taxista. frentista. Não, chegou a falar de Israel, sabe? E colocou Israel no meio por causa da guerra. E, cara, que loucura, velho. Nossa. Que loucura. Bom, o Instagram Fica a Dica São José, a gente já viu aí que é um sucesso, né? Não para de crescer. É, Fui bombando. falar um dia com ele, no outro dia já tinha 10 mil seguidores. Falou, tem alguma coisa A errada mais, né? nisso. Ou mais, é. A mais, Como? né? A A mais, 10 mil a mais. 10 mil a mais. Como que nasceu a ideia? Você acordou um dia e falou, vou começar a dar dica aqui da nossa região, vou ir no restaurante publicar um post. Da Cara, onde que veio a ideia? Dica. O Fica a Dica nasceu lá em 2020, na época que o Gustavo tinha agência de marketing ainda. Tá. Antes da pandemia. O Gustavo tinha uma agência de marketing, trabalhava com mais de 30 empresas aí. E na pandemia, eu parei com a agência devido a alguns contratos que eu estava trabalhando que não fazia sentido para mim, alguns produtos que eram enganação, enfim, mas no flow você vai entrando, você só vê quando você está dentro. E ali eu parei, tá? Mas pouco antes disso, eu criei o Fica a Dica como um cartão de visita, como uma porta de entrada para conseguir mais clientes aqui em São José dos Campos. Então, o que eu pensei? Legal. Qual foi a estratégia na época? Eu vou criar uma página onde eu vou começar a dar dica de lugares para construir uma audiência e ter portas abertas em todos os estabelecimentos de São José dos Campos, que é o que acontece hoje. Cara, hoje a gente tem uns projetos de Fica a Dica Collab, enfim, tem os projetos lá dentro da página que as empresas investem para divulgar lá dentro. E na época a ideia era começar essa página de uma forma orgânica e oferecer essas parcerias para divulgar as pessoas de forma gratuita. Ou seja, cara, eu tenho acesso a todos os empresários da cidade, onde eu agrego valor através do conteúdo do Fica a Dica e, ao mesmo tempo, eu já apresentava os meus serviços de marketing. Legal. Só que quando eu lancei, passou 2 semanas e entrou a pandemia. Puta, que legal, hein? Aí lascou, velho. Porque aí fechou tudo. E eu lembro que o primeiro conteúdo que viralizou foi o dia que eu fui no Shibata. Porque fechou Shibata? tudo, o Shibata do Jardim Oriente. Jardim. Fechou tudo e só o mercado que estava aberto. É. E aí eu fui lá mostrar a galera de máscara, fazendo compra. E eu falei, cara, que da hora, né? E aí fui lá, aquele negócio muito louco. Mas aí depois eu fui deixando de lado, porque, cara, eu não podia viajar, não podia sair, Tinha não como podia fazer postar. muita coisa. E a página ficou em stand-by durante uns 3 anos. Então ela nasceu, parou, e aí em 2023 que a gente resolveu voltar com mais energia, onde nos últimos 3 meses, de fato, que aí sim a gente colocou para torar, que a gente começou a criar conteúdo todos os dias, a gente começou a investir em tráfego pago, e foi onde ele deu esse boom aí. Caramba, então, É. em 3 meses cresceu Não. pra caramba, hein? Parabéns, Cara, trabalho. em 3 meses, acho que 50% da nossa audiência veio nesses últimos 3 meses.
E eu acho que é um público muito direcionado, né? Então, quando a gente fala, fica a dica de São José hoje entre quem é de São José, todo mundo já sabe quem que é, né? Acho que tem muito a ver com a nossa ideia aqui também, né? De levar essa informação, o que acontece na cidade, né? Para o joseense, porque não tem essa informação, né? A gente mora aqui, não sabe o que fazer à noite, sai no barzinho, restaurante, sempre acaba indo nos mesmos lugares, né? Então é legal essa ideia, acho que tem a ver um pouco com a gente aqui também, a nossa ideia, né? É, isso que eu falei pro Gustavo quando eu convidei ele. A gente tem um propósito muito em comum, né? Promover o empreendedorismo aqui na região. Então, tem muita gente que às vezes conhece a empresa, mas não conhece quem está por trás daquela empresa. Como que ele construiu, como que foi a história até chegar lá, né? E, essas histórias eu acho que são muito interessantes, inspiram muita gente. E muita gente também quer criar um comércio um dia, empreender, fazer alguma... E eu ouvindo essas histórias, eu vejo que já é um facilitador para essa pessoa entender qual que é o caminho, né? Pensa em ter uma empresa de marketing. Só de ouvir um podcast dele já vai ter uma ideia do que é o negócio, o que é a profissão e tudo mais. Sim. Gustavo, eu acredito que você receba bastante propostas aí de lugares, empresas, para você visitar e indicar ali no Instagram, né? Como você faz esse processo de seleção ali para não ter, às vezes, um viés por trás, alguma coisa do tipo? Como que é esse processo de escolha aí? Das parcerias, né? O Fica a Dica, ele começou com o Gustavo no hobby, passeando, curtindo. Então, era o que eu vivia, compartilhava com a galera. Hoje, o Fica a Dica é um negócio, né? E hoje, a gente tem noção do poder que a gente tem, porque... nós não deixamos de ser uma influência na cidade. Tem muitas pessoas que compram a nossa ideia ali dentro e por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. O que eu faço hoje, cara? A primeira coisa que eu busco entender, por mais que a gente não tenha profundidade sobre o negócio no primeiro momento, é a questão de propósito e valores, né? Então, você tende a mapear algo que é sério e algo que é bagunçado. Então, cara, eu recebo muita proposta, por exemplo, de sorteios, de rifas, cara, é absurdo que chega assim. Aposta esportiva. Já recebi uma proposta grande de apostas esportivas na gestão de tráfego que eu neguei, mas assim, algo muito grande, de uma das grandes. Mas enfim, não está alinhado com o que eu acredito e se não veio dali, eu acredito que vai vir de outras fontes. Então hoje uma das coisas que eu prezo é isso, por quê? Porque a partir do momento que eu coloco o meu nome, que eu coloco o meu rosto, que eu coloco a minha página, cara, eu tô apostando uma ficha ali e outras pessoas vão apostar uma ficha em cima do que eu estou indicando e em cima do que eu estou falando. Então, para mim, a base eu consumiria daquele lugar? Eu frequentaria aquele lugar? Se sim, para mim passou. Isso quer dizer que o Gustavo é a melhor pessoa do mundo? Não, cara. Se fez sentido para mim, eu tô dentro. O que fez sentido para mim vai fazer sentido para todo mundo? Também não. Mas o meu filtro é esse. Eu consumiria desse lugar? Eu iria com a minha família nesse lugar? Eu levaria o meu afilhado desse lugar? É o filtro que eu uso para compartilhar. Porque existem diversas páginas na cidade com objetivos diferentes. Ou fica a dica específica o quê? É lazer, trips, lugares, mas com uma pegada mais familiar e amigos. Não tanta festa, não tanta bagunça. Não que isso é errado, né? Enfim, mas não é o meu momento de vida. E hoje eu compartilho o que faz parte, o que faz sentido para o meu momento de vida. Então esse é o meu filtro. Esse daí foi até um gancho bom. Desculpa cortar você, Franco. Mas muita gente cresce muito rápido na internet, faz alguma burrada, vamos dizer assim, e é cancelado e acaba perdendo tudo que construiu nesse meio termo, né? Quais dicas que você dá, sendo especialista em marketing, para ninguém cair numa furada dessa? Além dessa, né? Não divulgar nada do que você não compraria, mas como investigar, o que você dá de dica pro pessoal? É difícil, cara, você no primeiro momento entender o que de fato faz sentido ou não, o que de fato é bom ou não, mas eu acredito muito em energia. Tá. Né? Então hoje eu não fecho nenhum contrato sem fazer uma reunião com a pessoa. Cara, pode ser um negócio da China, cara. Se eu não tiver um momento no Zoom para conversar com a pessoa, para entender da história da pessoa, para mim não faz sentido. Prova viva é você. Quando a gente marcou o nosso encontro para entender sobre o projeto, a primeira coisa que eu perguntei foi como nasceu o projeto e qual é o intuito do projeto. Então, a partir do momento que você faz essas perguntas e a pessoa te traz algumas respostas ali, por mais que ela tenta
manipular alguma coisinha, você consegue pegar quando ela está falando de verdade, quando ela está falando por interesse. Então, o meu filtro é esse, cara. Eu não fecho nada sem conversar com o empresário, sem entender a história do empresário, sem entender o motivo dele estar fazendo isso, o que tem por trás disso. Porque a partir do momento que eu tenho essas informações, de certa forma, eu fico um pouco mais resguardado, onde eu evito entrar em furada. Vou falar que isso vai resolver? Não, mas é a forma que eu encontrei de fazer esse primeiro filtro nesse primeiro momento. Bacana. E só para detalhar mais, então, é dicas de viagens e lugares que você faz, né? Porque hoje o Instagram virou uma fonte de pesquisa, né? Antigamente a gente falava, o que eu vou fazer? Você ia no Google, pesquisava lá o que tem para fazer em São José. Hoje não, a gente vai procurar a sua página lá, por exemplo, né? Então seria dicas do quê? No geral, de tudo? Ali eu falo que o Fica a Dica é uma página que dá dicas de trips e lazer, comidas e lugares. Porém, qual que é o intuito da página? Explorar um pouco mais os lugares, tanto que a frase que eu uso ali é redescobrindo a nossa região. Legal. Nós temos muitas páginas de comida em São José, nós temos páginas de festas, nós temos páginas de influência, mas eu sinto que falta páginas de lugares e de onde nasceu isso. Porque quando eu saía, passeava, eu descobria muitos lugares diferentes aqui na região, não só em São José. Às vezes você roda 50 quilômetros, cara, você tem um mundo de possibilidades aqui na região. E muitas pessoas não fazem ideia que existem. Às vezes a pessoa sai aqui de São José dos Campos, vai lá em São Paulo para consumir algo que ela tem aqui na própria cidade, por falta de informação. Então, qual foi a minha ideia? Criar uma página, criar um ambiente onde a pessoa consiga encontrar opções de trips, lazer, comidas e lugares aqui na região, sem nichar muito em cada um e trazendo a experiência e a vivência do Gustavo, porque ali eu trago o meu ponto de vista, o que eu acredito, faço as minhas brincadeiras ali para o conteúdo ficar um pouco mais leve. Região, então, se for ali Caçapava, Jacareí, também cobre ou não, só São José? O conteúdo de serviços eu foquei para São José, mas, por exemplo, nós temos o Fica a Dica na Estrada. Dentro do Fica a Dica, nós temos alguns quadros. Um deles é o Fica a Dica na Estrada, que é um projeto onde eu exploro algumas cidades da região e trago em formato de série para a nossa audiência o que a gente experienciou lá. Então, por exemplo, a gente acabou de voltar de Santo Antônio do Pinhal. Fizemos o Fica a Dica na Estrada, Santo Antônio do Pinhal. A gente grava um conteúdo em formato de série. Então, nós temos episódio 1, episódio 2, episódio 3, aí nós subimos um por semana. E cada um desses episódios é um lugar que a gente frequentou. Então, o episódio 1 talvez é o chalé que a gente ficou. O episódio 2 talvez é o café da manhã que a gente tomou. O episódio 3 é o restaurante. Então, a gente cria essa história onde a gente consegue trazer de uma forma organizada esse conteúdo para a nossa audiência e ainda cria essa retenção. Porque quem passa a conhecer a gente através do episódio 4 vai querer saber o que aconteceu no 1, 2 e no 3. E quem conheceu no começo vai querer saber o que aconteceu no final. Então, são essas coisas, essas situações, esses projetos diferentes que a gente busca criar na página para, de fato, ser diferente, né? Porque hoje em dia tem muitas páginas de dicas, influenciadores, e eu que venho do marketing de diferenciação tem que fugir da casinha. Então, é onde a gente começa a inventar coisa nova aí. Então, uma maneira, por exemplo, quem vai para Santo Antônio, que roteiro, o que eu faço em Santo Antônio? Já pega ali um script completo seu, né? Ele vira um guia, né? Vira um guia, Exatamente. E... Pô, você não para de aparecer na rede social, bro. O cara é bom em marketing digital, que não para de aparecer. Toda vez que eu abro o Instagram, tá lá o Gustavo. Você que é empreendedor de São José dos Campos. Os 3 primeiros segundos a gente já para. Pô, sou eu, né? Sou empreendedor. Pra mim essa mensagem. Tá usando bem. Conta um pouco desse projeto Collab, que você... Collab, né? Primeiro, esse termo que é novo, né? E esse projeto Collab que os empresários têm a oportunidade de fazer junto com o Fica a Dica São José. Show. O Collab nasceu de uma dor de um parceiro meu. Tá. Só para contextualizar, tem um super parceiro nosso aí, há mais de ano, né? Que é o pessoal do Maria e Maria. Eles servem um café colonial sensacional. Inclusive, se você não foi para o Maria e Maria, você tem que conhecer o Maria e Maria. E o que aconteceu? A gente tem essa parceria muito bacana. E ele trouxe para mim um dia que ele fez um conteúdo com uma outra página, porque assim, eles divulgam com diversas páginas. Então, vamos lá, não vou citar nome. Ele fez a parceria com uma página X. Essa página X foi lá no estabelecimento dele, fez um vídeo e postou. O melhor café colonial de São José dos Campos. Pá, aquele videozão. Passou uma semana,
ele postou um outro vídeo de um outro melhor café colonial de São José dos Campos. Só que, o que causou todo esse transtorno? O Maria e Maria, cara, eles são um baita café colonial diferenciado, eles produzem todos os pães lá, todos os materiais, todos os produtos são super selecionados, é tudo fresquinho, sai tudo na hora. E eles têm um valor agregado um pouco maior, Já porque tô eles ficando entregam com mais. fome aqui já. Ai. Cara, e domingo eu tô lá, hein? Domingo eu tô lá. Olha aí. Então, assim, eles entregam de fato uma experiência totalmente diferente. E eu falo real, cara, pra mim é o melhor café colonial da região. E aí, na outra semana, eles foram num outro café que tem uma proposta totalmente diferente, que é bolo pronto, que são pães prontos. Então, é uma outra pegada, onde, consequentemente, o custo é menor, porque eles não é que o outro é ruim, mas, cara, é totalmente diferente. Uhum. E aí o que aconteceu? Como ele divulgou o melhor daqui e o melhor dali, para quem assistiu os dois vídeos, não conseguiu entender a diferença, porque ele não trabalhou esses diferenciais. E o outro era quase metade do preço. Usou o mesmo script, eu acho, né? O mesmo script. Só que o que aconteceu? A galera, pelo outro lugar, começou a mandar mensagem e a marcar os amigos, falando, olha, esse aqui, ó, igual Maria e Maria, na metade do preço. E aí, na verdade, eles acabaram fazendo um marketing negativo para o outro. Oh. Porque como ele não explorou os diferenciais, ele desvalorizou um dos parceiros por não conseguir trabalhar. E esse é o problema, cara. Porque hoje, todo mundo que vai em algum lugar, eu tô na melhor pizzaria. Aí ele tá na melhor pizzaria o mês inteiro, cara. Ele vai em 4 melhores pizzarias de São José dos Campos. E para mim não é esse o intuito. Eu não busco divulgar e falar que é o melhor. Qual que é a minha ideia? O que você tem de diferente aqui? Porque se eu trabalho o seu diferencial, cara, eu tô sendo sincero com a minha audiência ali. E é o melhor, eu vou saber só depois. E se for, eu falo também, para mim não tem problema. E com essa demanda, como a gente é uma página que muitas pessoas entram em contato, eu pensei em uma forma de criar uma exclusividade ali dentro. Ou seja, a partir do momento que eu divulgo um negócio, eu não divulgo outro. E como que eu travo isso? Aí eu criei o projeto Fica a Dica Collab, onde nós temos 3 pilares principais. O primeiro pilar, né, é trabalhar o conteúdo desses parceiros de uma forma dinâmica, realista e super espontânea, que é a nossa pegada. O segundo pilar é criar um ecossistema de empresas, porque a partir do momento que nós temos uma empresa de cada nicho ali, eu consigo trabalhar o seu conteúdo de diversos pontos de vista, sem preocupar com o que eu vou estar falando, porque eu só vou divulgar você ali dentro, então eu não tenho que explicar tudo no conteúdo só. E o terceiro é a exclusividade. Então foi uma forma de eu me blindar de fechar novos contratos do mesmo nicho ali para dentro, que para mim não faz sentido, e de certa forma ter um produto de recorrência dentro do Fica a Dica, que passou a ser um negócio em 2023. Legal. E como que é na prática isso daí? Você que prepara os conteúdos, você dá assistência de marketing e tudo mais, como que... Fechei um contrato com você no Collab, e agora? Show de bola. Fechamos o contrato, nós produzimos um conteúdo para 3 meses. Tá? Hoje o Collab ele funciona da seguinte forma: você tem um vídeo Reels e um conteúdo estático por mês. Porém, a gente vai captar esses conteúdos numa única visita. Então, antes de fazer essa visita, a gente vai ter um encontro que é online, onde nós vamos desenhar o que a gente vai construir. Então, eu vou falar, Breno, vamos lá. O que a gente pode trabalhar em janeiro, fevereiro e março? A gente vai listar os tópicos para janeiro, fevereiro e março. Em cima disso, a gente vai criar as narrativas para trabalhar esses conteúdos. Então, em uma única visita, nós gravamos os conteúdos para esses 3 meses, produzimos os conteúdos para esses 3 meses e programamos esses conteúdos para esses 3 meses. Isso otimiza tempo nosso, de gravação, de edição, enfim, de translado. E otimiza muito também o tempo do parceiro, porque para quem está por fora e não sabe como que funciona essa gravação, cara, às vezes o dono precisa estar lá, às vezes ele precisa separar um monte de produto para estar com a mesa cheia, ele precisa, sabe, mobilizar o time, mobilizar estoque. Então, em um único dia de gravação, a gente prepara 3 meses de conteúdo, onde a gente vai soltar gradualmente de forma estratégica e todo mundo ganha no final das contas. Acho que, e se eu entendi, esse Collab é um negócio bem novo, e você, assim, como é que você faz essa, junto com o dono do estabelecimento, como é que você monta essa estratégia? Você vai fazer lá uma divulgação de um restaurante, você monta a mesa, aí você leva pessoas, você faz uma filmagem fora do funcionamento do restaurante, você tem que fazer no horário de pico, como é que é? Qual que é a estratégia disso daí?
muitas páginas preparam a mesa para fazer esse conteúdo. A nossa ideia é mostrar o dia a dia. Então eu fujo um pouco disso. A gente é meio que na contramão de muita Contrata coisa. você, já chega tudo preparadinho ali, né? Deixa tudo bonitinho. E assim, não é assim. E não é assim. Então eu gosto de compartilhar a nossa experiência real ali dentro. Então como que funciona essa preparação do Collab? Nós temos o roteiro dos 3 conteúdos que a gente vai fazer. Então eu sei que em janeiro eu vou falar sobre isso, fevereiro sobre aquilo, março sobre aquilo. Então eu já crio essa narrativa que a gente vai trabalhar na página, onde eu já vou sabendo o que eu não posso deixar de gravar. Eu não levo o que eu tenho que gravar. Eu levo o que eu não posso deixar de gravar. Por quê? O que eu tenho que gravar, eu só vou desenrolar na hora. A hora que eu chegar lá, que eu viver, que eu sentir, que eu experimentar, para ficar mais espontâneo. Então eu listo o que não pode faltar e na hora é no improviso, cara. É o que chegou, o que aconteceu, se caiu, se tombou, se deu risada, se não deu. Filma o atendimento, filma o garçom, filma o cara chegando, você perguntando um negócio que ele não sabe responder. E, cara, e vivência 100% real. Conversando com o garçom, conversando com o cliente, brincando com o dono. Quando a gente tem abertura, eu vou lá para dentro da cozinha, coloco toquinha, vejo os caras fazendo, pergunto como que funciona. É um bastidor do bastidor e a vida real. Né? Claro que em alguns negócios, às vezes a gente prepara uma mesa ali bacaninha, mas para mim isso não faz muito sentido, porque aí eu serei mais um do mesmo. Então, tudo que eu puder ir na contramão, eu busco fazer. Ser disruptivo, né? Exatamente. Legal. E além do Collab aí, por exemplo, tem outras parcerias que dá para fazer com Fica Dicas? Ou 3 meses eu não quero, é muito tempo, às vezes falta recurso também, fazer algo esporádico, como que é? A gente tem a parceria tradicional que está fora do Collab, porém, como é um projeto novo e está tendo uma aceitação muito grande e a gente tem essa questão da exclusividade, a partir do momento que eu tenho um parceiro que já está divulgando no Collab, eu não posso pegar outra empresa do mesmo nicho porque eu preciso oferecer aquela exclusividade para a pessoa. Então eu tenho por fora, mas eu vendo essas por fora para marcas maiores que não conseguem fechar um contrato maior devido a questões burocráticas. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Avan, a gente tem parceria com Tenda Atacado. Então, são empresas nível Brasil que eles precisam fazer a solicitação, eu mandar o orçamento, eles aprovarem o orçamento e emitir nota de cada conteúdo, porque eles mandam para o marketing da empresa. Então, nesse caso, tem que ser um por um. Entendi. Mas não sendo esses casos pontuais, você pode fazer avulso. Porém, se no mês que vem o seu concorrente entrar e fechar o Collab, acabou o seu espaço lá dentro. E uma outra coisa importante, o parceiro só sai do Collab se ele quiser. Por quê? Porque da mesma forma que ele tem exclusividade dentro do perfil de conteúdo, ele também tem exclusividade na renovação. Então, se ele quiser renovar durante 2 anos, só vai dar ele ali. Ele tem preferência. Tá na frente da fila ali, né? Exatamente. Eu acho que ficou faltando explicar o termo Collab, né? Para você, o Eduardo, que são blogueirinho, talvez seja comum. Eduardo, como surgiu, assim... O que é o Collab? Qual que é a ideia disso daí? O que você traz? O que você agrega quando você faz uma divulgação assim conjunta? Cara, o Collab, para mim, foi uma das melhores... não ferramentas, mas melhores novidades, melhores funções que o Instagram trouxe nesses últimos tempos. Por quê? O Collab, quando você usa ela de forma estratégica, cara, é uma excelente... Collab é a colaboração, quando você marca a colaboração. Alguém... O que é o Collab, meu jovem? Collab é quando você pega um conteúdo, posta esse conteúdo e convida um amigo para ser dono desse conteúdo junto com você. Entendi. Então eu posso postar e marcar você na minha publicação. Ou eu posso postar e convidar você para ser colaborador, onde esse conteúdo vai aparecer no seu feed também. Legal. Essa, para mim, é uma das melhores ferramentas que o Instagram lançou nos últimos tempos, porque quando você usa ela de forma estratégica, você passa a ter acesso em uma audiência que você não teria organicamente. Então, no caso de vocês aqui, a gente tem o podcast, tem o Instagram do podcast e nós vamos postar alguns conteúdos em colaboração. Com isso, vocês vão passar a ter acesso à audiência do Fica Dica sem investir nenhum centavo. E da mesma forma, do outro lado... Isso que eu queria. Repete essa parte aí. Repete essa parte aí. Isso é sensacional. A parte de graça, gratuitamente, eu gostei muito, gostei demais. E do outro lado, a audiência do Fica Dica vai ter acesso ao conteúdo do podcast que elas não teriam
se a gente não postasse colaboração, porque elas não seguem você, considerando quem não segue. Então, quando você usa isso de uma forma estratégica, cara, você pode fazer collab com marcas, com outras marcas, você pode fazer collab com influenciadores, você pode fazer collab com páginas de influência. Então, assim, tem uma infinidade de estratégias e possibilidades que você pode executar quando você sabe usar isso de uma forma estratégica que, por incrível que pareça, 80% das pessoas não sabem ou não conseguem explorar todo o potencial dessa ferramenta. E qual que é a diferença? Que antigamente a gente via muito publicidade paga. Qual que é a diferença do collab para essa publicidade paga? Você cita o nome de uma empresa, mas você está recebendo para fazer esse tipo. Qual que é a diferença disso aí? É só a gratuidade? Ou você consegue... A ferramenta em si, explica para mim aí como é que funciona essa diferença. A diferença entre você postar em collab Sim. ou você postar no tráfego pago? Não. Publicidade paga. A pessoa colocar uma foto lá que está andando de moto, Honda, e aí coloca embaixo da solta lá, publicidade paga. Esse daí é o tráfego pago. Não, A mas... pessoa está pagando para... Parece patrocinado lá, né? isso? Se for, é o tráfego pago, né? É isso que você está querendo dizer? É isso. Sim. Tem o nome da empresa que está junto na... Mas eu estou perguntando porque tem um colega que fez isso daí e ele marcou uma empresa e colocou que era publicidade paga, mas ele não estava nem recebendo nem pagando. Ele marcou lá e acha que paga, acho que cola. Então assim, o collab você convida a pessoa pode aceitar ou não, mas essa questão de colocar publicidade paga, a pessoa põe lá, mas... Aí você pode querer enganar também os seguidores aí. Também. Existe a parceria que você não posta em collab, mas hoje não está mais usual. Isso era antes do collab. Antes do collab, você conseguia patrocinar uma publicação. Então, por exemplo, o Fica Dica vai impulsionar uma loja X. Eles postavam na página da loja X e aparecia lá, publicidade paga por Fica Dica SJC. Isso tinha antes, quando a gente não tinha a colaboração. Hoje, como tem a collab, entre aspas, e depende muito do caso, mas eu não vejo mais. Isso deixou de ser efetivo. Porque se eu posso postar em colaboração e se eu estou pagando uma pessoa para divulgar o meu negócio em colaboração, não tem por que eu não postar em colaboração. Tem casos e casos. Por exemplo, alguns conteúdos que a gente faz para a Avan, que é uma rede gigantesca, não sobe no perfil deles. Esse é um caso que aí eu tenho uma publi que eu fiz para a Avan que não subiu na página deles. Quando é algo que já vai subir, já é tratado antes e aí a gente convida para colaboração. Então depende muito da estratégia de cada empresa também. É isso que eu queria saber, essa diferença de estratégia mesmo, como que você posta de uma forma ou de outra. Esse aí que eu estava... Legal. Mais uma diquinha então para anotar, né? Para seguir, mas a gente falou bastante de marketing aqui, para resumir pra gente o pessoal tá ouvindo e pra gente também em 2024 bombar o nosso Instagram. Como resumir tudo que você falou para ter um Instagram realmente top aí? Eu vou começar agora. Eu quero crescer meu Instagram. Quais são os passo a passo aí para passo a passo? Primeira coisa é entender a sua audiência. Voltando lá no início da nossa conversa, o mais importante é você comunicar algo que de fato faça sentido para a sua audiência. E muitas pessoas tendem a querer postar, querer publicar o que faz sentido para ela. Mas, cara, beleza, você está vendendo para a pessoa, você está fazendo algo para vender para as pessoas ou para você ficar feliz com o que você está vendo? Então, a partir do momento que você conhece a sua audiência, volto a falar, mapeia as dores, dúvidas e dificuldades da sua audiência, você começa a criar conteúdo para sanar essas dores, dúvidas e dificuldades da sua audiência. Quando você vai resolvendo esses problemas através dos conteúdos, as pessoas vão começar a te seguir, te acompanhar, por quê? Se você agregou valor para mim nesse conteúdo, você pode me ajudar de outras formas. Junto com esse conteúdo, se possível, já no início, você conseguir fazer um aporte de tráfego pago para intensificar a entrega desse seu conteúdo, fazer com que esse seu conteúdo alcance mais pessoas, é o melhor dos mundos. Então você tem um conteúdo que ou resolve o problema da sua audiência, ou agrega algum valor para ela de certa forma, e está pagando para a plataforma entregar para mais pessoas. Porque quando você está começando e você vai trabalhar o conteúdo orgânico, a sua entrega é muito baixa. Hoje nós temos o Reels, que ele entrega para quem não te segue também. Mas eu não sou a favor de ser refém da plataforma. Eu posso postar um vídeo com 50 seguidores e alcançar 1 milhão? Posso.
Às vezes eu postei, um desses 50 compartilhou com alguém, foi compartilhando, o negócio explodiu. E ele também alcança pessoas que eu não sigo. Mas se eu tenho a possibilidade de prever, de criar essa oportunidade de negócio, investindo que seja R$10 ali por dia, por que não? Né? Então, entender as dores da audiência, criar conteúdos que resolvam as dores da nossa audiência e investir para alcançar mais pessoas. Qualquer negócio que começar nesse caminho, não quer dizer que vai ter sucesso, mas a probabilidade de crescer, de dar certo, é muito maior. Legal. Bom, eu acho que foi uma aula aqui de marketing, né, Eduardo? Poxa vida. Você pegou todas as dicas. Aprendi bastante, viu? Vai 2024, quero ver o Eduardo aí. Manda bem, hein? Vai aplicar no seu Germano Boteco, Eduardo. Com certeza. Tem uma choperia aqui em São José. Esse é uma situação pra gente conversar depois tomando uma. Legal. Isso aí. E como que faz para quem quiser contratar, conhecer melhor o seu trabalho, falar aí sobre os projetos da Colab, Fica a Dica São José, como que faz para te encontrar nas redes sociais? Show de bola. O perfil do Fica a Dica é o Fica Dica SJC. Lá você vai encontrar dicas de trips, lugares, comidas, lazer de São José dos Campos e da região. E os serviços de marketing você vai encontrar no @Gustavo O Carvalho, onde é o meu perfil. E ali eu trago alguns outros assuntos sobre marketing, comunicação, vendas. Ali eu falo sobre a Latrop Ads, que é a nossa agência de tráfego pago. Ali eu falo sobre a Latrop Academy, que é a nossa plataforma de cursos. Ali eu falo sobre a mentoria Oportunidades Previsíveis, que é a mentoria que eu ofereço para empresários, que é uma mentoria em grupo de 6 meses, encontros quinzenais, sensacional. Então, é de São José dos Campos, quer dica para a cidade? Fica a dica. É empresário ou empreendedor e quer alavancar o seu negócio? Gustavo O Carvalho. Pô, bacana. E Eduardo, palavras finais? Não, aprendi demais, Breno. Anotei bastante coisa, salvei algumas na memória aqui. E agradecer a vocês aí pela oportunidade, Gustavo, por estar conosco aqui, passando essas preciosas dicas que eu vou usar na minha vida pessoal, profissional e também lá no Seu Germano, que também está aqui para atender a todos. Aí também que o motivo é sempre o mesmo, reunir amigos para poder contar boas histórias. E quem quer me encontrar nas redes sociais, eduardolopes.jr. Legal. Boa. Acho que é isso. Eu agradeço aí pelo Gustavo, pelo conteúdo, né? Já anotei bastante dicas para a gente implementar no Vale Negócio 2024, que nos aguarde aí. E, bom, acho que é isso. E para me seguir nas redes sociais é Fel Fraga. Segue lá, comenta também, compartilha com o meu Instagram lá para chegar em mais pessoas. Bom, você que acompanhou a gente até o final, gostaria de agradecer. Peço também para deixar o like, comentar aqui. Eu vou deixar os contatos do Gustavo, de todo mundo aqui também, para vocês terem acesso. E é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Demais.